Pronto, pessoal, voltando para a nossa parte 3, e a gente estava falando que o poder de polícia ele é discricionário. Bem aqui, ó. Vimos que discricionário é a regra. Só que aí eu te perguntei, se disser na sua prova que o poder de polícia ele é sempre discricionário, o que, que você marca? Falso, sem medo de ser feliz. Porque existe um exemplo de ato de polícia que é vinculado, que é a licença. Deixa eu anotar e eu vou para exemplo com vocês. Então, se perguntar pela regra, a regra é que ele é discricionário. Só que você vai ter que lembrar de uma observação que eu vou puxar para cá, que como forma de exceção, o poder de polícia ele pode vir a ser vinculado. Quando? Quando falar na sua prova em um ato de concessão de licença. É o seguinte, ó, a licença, a partir do momento em que o particular preenche os requisitos, ela tem que ser concedida. Licença para construir, licença para dirigir, licença para exercer uma atividade profissional. Então, eu, particular, preenchi os requisitos, a administração tem que liberar aquele ato. Exemplo fácil. Se eu fui fazer a prova do Detran para poder tirar minha carteira de motorista, que alguns estados falam em carta, né? A licença para dirigir. Aí eu passei na prova objetiva, passei no psicotécnico, no exame de vista, aí fui para a prova prática, consegui, glória ao Pai, fazer aquela bendita daquela baliza, passei em tudo. Pode agora o poder público olhar para mim e dizer, acho que eu não vou dar licença para ela dirigir, não. Pode? Claro que não. Porque se eu passei em todas as provas, eu preenchi os requisitos que são necessários para o ato de concessão daquela licença. Então, licença é isso. O particular preenche os requisitos, a licença ela tem que ser concedida porque a concessão é vinculada. Então, em resumo, perguntou seco. Perguntou seco, você vai dizer que o poder de polícia ele é discricionário, porque essa é a regra. Agora, se disser na sua prova que todo ato de polícia vai ser discricionário, já marque falso, porque excepcionalmente, no caso específico da licença, o ato ele vai ser vinculado. Beleza esse ponto? Esse foi o primeiro atributo. Só que tem mais dois para a gente analisar. Por exemplo, a coercibilidade. Olha o nome. Coercibilidade parece coerção. Coerção é imposição. O que seria coercibilidade? É a possibilidade que o administrador tem de praticar o ato independentemente da concordância do particular. Então, o administrador ele vai poder praticar o ato independentemente da concordância do particular, ou seja, para esse ato ser praticado, o particular ele não precisa concordar na prática do ato. Um exemplo extremamente fácil. Meu carro está aqui estacionado no local proibido. Para poder o agente de trânsito rebocar esse carro, precisa perguntar se eu, dona do carro, deixo? Claro que não, né? Até porque se precisasse um agente de trânsito olhar para mim e dizer, posso rebocar seu carro? Eu ia dizer, agradeço muito, senhor, toda a atenção com o meu carro, mas não precisa rebocar, não. Deixa que eu mesmo levo. Então, é claro que aquele ato não está sendo negociado com o particular, o ato está sendo imposto ao particular. Imposição é coerção, coerção, coercibilidade. Inclusive, o administrador, ao usar deste ato, ele pode, inclusive, chegar a usar da força física, desde que essa força física venha a ser considerada necessária para a prática do ato. Então, é claro que se, por exemplo, imagina que isso aqui é um restaurante, aí nesse restaurante tem esse armário aqui, aí esse armário está trancado. Se o dono, o diretor do restaurante, do estabelecimento, não me dá a chave para eu abrir, posso mandar arrombar esse armário para poder apreender os alimentos que estão com prazo de validade vencido, sim ou não? Claro, eu usei da força física, que foi uma força física necessária para eu conseguir alcançar a saúde pública, o bem-estar coletivo. Agora, se o dono do restaurante está me dizendo, tome a chave, eu digo, quero chave não, pô, e arrombo. É claro que nesse caso eu cometi um excesso, porque não era necessária aquela força física, e eu posso vir a receber uma punição por isso. Então, na coercibilidade, eu posso usar da força física, respeitando quais princípios? Proporcionalidade e razoabilidade. Então, eu vou usar da força física dentro dos limites do necessário para conseguir a prática daquele ato. De coercibilidade, a gente pula para o próximo atributo, que é a autoexecutoriedade. Em uma linguagem simples, o que seria a autoexecutoriedade? É a possibilidade do administrador praticar o ato sem precisar de uma prévia
autorização judicial. Então, na auto-executoriedade, o administrador ele pode praticar o ato sem precisar de uma prévia autorização judicial. Olha o nome, o português ajuda muito. Executoriedade vem de executar, colocar em prática. Auto é quando você faz por você mesmo. Então, a auto-executoriedade seria uma execução feita pela própria administração, sem precisar de intervenção do judiciário. Vou usar o mesmo exemplo para você ir somando exemplos. Aqui está o carro estacionado em local proibido. O agente de trânsito, para rebocar esse carro que está atrapalhando a passagem de todo mundo, ele precisa pedir ao juiz previamente antes de rebocar? Claro que não, né? Até porque se o agente de trânsito, antes de rebocar, tivesse que ir no juiz para pedir uma autorização do juiz para poder rebocar o carro, quando ele conseguisse a autorização, esse carro não estava aqui faz 3 séculos. Então, logicamente, algumas situações possibilitam que o administrador venha a agir independentemente de prévia autorização judicial. Pelo amor de Deus, cuidado com a coisa. O que eu estou dizendo é que o administrador ele está imune ao controle judicial? É isso? Não, ele não está imune. Eu estou dizendo que para fazer o ato, o administrador não precisa pedir. Mas, logicamente, se ao praticar o ato, o administrador pratica excessos, abusos, logicamente, o juiz poderá exercer um controle em relação àquele ato para poder verificar a ilegalidade que foi praticada pelo poder público. Então, em resumo, os atributos do poder de polícia são esses. Dica: discricionariedade, coercibilidade e auto-executoriedade. Vamos voltar a falar um pouco de atributos lá em atos administrativos. Quando a gente chegar em atos administrativos, quando a gente estiver nessa aula, eu vou te dizer, lembra que a gente falou de poderes algumas aulas atrás? Aí você vai lembrar desse esquema para poder a gente somar mais informações. Por enquanto, essas eram as informações necessárias e matamos mais um tópico aqui do nosso slide. Seguindo, vamos chegar numa questão que principalmente a banca do CESP adora, que é o seguinte, ó. Esse poder de polícia, ele pode vir a ser delegado, ou seja, repassado a um particular? A resposta não é tão imediata. Vamos analisar tanto a visão do STF quanto a visão do STJ em relação ao tema. Vamos por partes, pegar mais uma página em branco e vamos analisar o que o Supremo Tribunal Federal falou sobre o poder de polícia. O que o Supremo falou? Disse o Supremo que o poder de polícia só pode ser exercido pelas pessoas de direito público. Pessoas de direito público. Vamos aprofundar as pessoas de direito público e as pessoas de direito privado na aula de organização administrativa. Mas desde já eu quero mostrar para vocês quem são essas pessoas de direito público. Nós podemos colocar aqui, ó, todas que integram a administração direta. Aqui, ó, União, Estados, Distrito Federal, municípios, resumindo, todo mundo que faz parte da administração direta. Então, União, Estados, Distrito Federal e os municípios são pessoas de direito público, então têm a possibilidade de exercer poder de polícia. Existem mais pessoas de direito público. Você que já estudou organização administrativa, entra quem aqui? Isso entram as autarquias, que são pessoas de direito público, como vamos estudar no nosso próximo assunto, e entram também aqui algumas fundações públicas. Você que já estudou esse tópico sabe que fundação pública pode ser uma pessoa de direito público ou pode ser uma pessoa de direito privado. Então, aqui para o Supremo, esse poder de polícia, ele só pode ser exercido pelas pessoas de direito público. Aí eu te pergunto num raciocínio extremamente simples. O SES é uma pessoa jurídica, mas ele pode exercer poder de polícia? Claro que não, porque ele é uma pessoa de direito
privado. Só para você que já estudou, porque eu vou chegar nesse tema ainda. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, apesar de também fazer parte da administração, são pessoas de direito privado. Então, empresas públicas e sociedades de economia mista, por serem pessoas de direito privado, também não exerceriam poder de polícia. Então, em outras palavras, a gente pode dizer que esse poder de polícia, na visão do Supremo Tribunal Federal, não pode vir a ser exercido por um particular. Particular não pode ser executor de poder de polícia. E por que que ele não pode executar esse poder de polícia? Porque na visão do Supremo Tribunal Federal, esse poder de polícia ele só pode vir a ser executado pelas pessoas de direito público, que são União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias e algumas fundações públicas. Já já eu vou para exemplo, com exemplo vai ficar mais fácil. Agora diz o Supremo também que o particular pode fazer, o particular, ele simplesmente pode praticar atos de mera execução. Veja, ele não tem poder de polícia, mas ele pode simplesmente praticar atos de mera execução. Essa é a visão do Supremo Tribunal Federal em relação ao poder de polícia. Aí você diz, professora, beleza, o esquema está bonitinho, o esquema está colorido, só que eu não estou entendendo praticamente como é que isso daqui se aplica. Deixa eu ir para um exemplo que vai ficar muito fácil para vocês. Imagina que eu sou dona de uma construtora, então é a Construtora Campos, que é meu sobrenome. Então eu tenho uma construtora, pessoa jurídica, direito privado. E eu estou vendo que essa construção aqui, que é esse prédio, ele está sendo construído de maneira irregular. Então, quando eu, dona da construtora, engenheira civil, passei aqui por esse prédio, que é de outra empresa, eu olhei e disse, nossa, esse prédio está sendo construído errado. Olha como ele está troncho. Quando der uma chuva, se der um vendaval, esse prédio vai cair. Isso aqui vai desabar, porque ele está sendo construído de maneira irregular. Então, a minha empresa, a Construtora Campos, pode embargar a obra feita pela outra empresa. Imagina que isso aqui é a construtora X que está fazendo. Então, a minha pessoa jurídica de direito privado pode ordenar, por exemplo, a demolição da construção por ela estar sendo feita de maneira irregular? Claro que não, porque nesse caso eu tenho dois particulares. E entre particulares, você estuda na Constituição que existe a posição de igualdade, todos são iguais perante a lei. Então, não poderia eu, particular, limitar a liberdade de outro particular. Isso não pode fazer. Agora, a administração, por meio de seus engenheiros, por exemplo, eu tenho aqui um município. Aí, o município tem os engenheiros civis que são servidores do município. Aí, o município ordenou a fiscalização nessa obra da empresa X. Quando o engenheiro chegou aqui e disse, está tudo irregular, a obra está embargada e vai ter que ser feita a demolição, por causar um risco à coletividade. Então, a administração pode dar ordem de demolir, sim ou não? Pode. Naquele momento, o município, pessoa jurídica de direito público, está limitando a liberdade do construtor dessa obra. Por quê? Porque ele se encontra em posição de supremacia em relação àquele particular. Então, naquele momento, o município, repetindo, pessoa de direito público, exerceu o poder de polícia, limitando a liberdade e a propriedade em benefício da coletividade. Agora, vamos puxar mais? Pode o município contratar a minha construtora, a empresa Campos, pessoa do setor privado, para executar o serviço da demolição, sim ou não? Sim. Estão percebendo? Eu, empresa privada, não posso dar ordem de demolir, mas eu posso simplesmente executar o serviço. A ordem foi dada pela administração, pessoa de direito público, no meu exemplo, o município. É ele que comanda, é ele que dá ordem, é ele que exerce o poder de polícia. O que minha empresa está fazendo é simplesmente executar o serviço. O município deu a ordem de demolir, vai lá, contratou a minha empresa e eu, empresa, simplesmente estou executando o serviço. É isso que o Supremo Tribunal Federal disse nesse esquema aqui, ó, que o poder de polícia vai ser exercido pelas pessoas de direito público. É daqui que parte a limitação, a ordem, o comando, e não do particular. O que o particular pode fazer são simplesmente atos de mera execução. Então, na visão do Supremo, poder de polícia pode ser delegado ao particular? O que você responde?
Não, porque poder de polícia só pode ser exercido por pessoas de direito público. Desculpa a tosse mais uma vez. Podendo particular simplesmente praticar atos de mera execução. Essa é a visão do Supremo. E agora, o que disse o STJ em relação a esse tema? Vamos fazer mais esquema. O Superior Tribunal de Justiça fala em um tal de um ciclo de polícia. Ciclo de polícia. O que o STJ diz? Diz que o poder de polícia pode praticar atos relativos a quê? A dar consentimento, atos relacionados a uma fiscalização, atos relacionados à punição ou relacionados à ordem. Vou botar todos os nomes que caem na prova, tá? Norma, comando de polícia. Vou escrever tudo, depois eu vou para os exemplos. Então, o poder de polícia, aqui na visão do STJ, pode praticar alguns atos diferentes. Pode ser um ato relacionado a dar consentimento, a fiscalizar, a punir ou criar ordens, normas, comandos de polícia. Aí, na visão do STJ, esses atos iniciais relacionados à fiscalização e ao consentimento podem ser delegados ao particular. Agora, o que não poderia vir a ser delegado ao particular seriam os atos de punição e os atos relacionados à ordem, comando de polícia. Isso é o tal do ciclo de polícia na visão do STJ. E já vou, antes até de voltar a aparecer para vocês, dar o exemplo da jurisprudência do STJ. O exemplo foi com o Código de Trânsito Brasileiro. Pensa comigo o seguinte: o Código de Trânsito Brasileiro é uma norma e, como a gente já falou, as normas podem exercer aqui a função do poder de polícia e o próprio Código de Trânsito Brasileiro instituiu limitações. Uma delas foi que, para dirigir, antes você tem que receber uma licença. Aí, quando o poder público simplesmente te dá licença, está te dando o consentimento para poder exercer aquela atividade. Aí, depois que você começa a dirigir, o poder público fiscaliza a execução do serviço. Isso daqui são olhos, tá? Isso aqui foi só uma besteirinha, só para arriscar. Então, fiscalizar é isso, é controlar, verificar o que está sendo feito. Aí, imagina que você estacionou em local proibido e, com isso, recebeu uma multa, que é uma punição. Veja todo o caminho. Primeiro caminho foi: o comando foi dado. O Código de Trânsito Brasileiro diz que para dirigir você tem que ter uma licença. Isso é a ordem, é o comando. Aí, quando o poder público expede a licença para você dirigir, isso é um ato de consentimento, que estão liberando que você exerça aquela atividade. Só que quando você está exercendo a atividade, o poder público também vai te fiscalizar para ver se você está executando a atividade de maneira correta. E se você não cumpre os comandos da norma, você recebe uma punição, como, por exemplo, uma multa. Então, a lógica do STJ é: atos relacionados simplesmente a ofertar o consentimento, expedir uma licença, expedir uma autorização, expedir uma permissão. Os atos relacionados à fiscalização, na visão do STJ, podem sim vir a ser delegados ao particular. Agora, os atos de restrição, que são os atos de impor a punição, de criar o comando, de criar a ordem, de criar a norma de polícia, isso não pode ser delegado ao particular. A isso foi dado o nome de ciclo de polícia. Então, na visão do STJ, sendo repetitiva, alguns atos relacionados ao poder de polícia podem ser repassados ao particular, desde que sejam atos relacionados ao consentimento e à fiscalização. Eu vou para exemplo. Então, na visão do STJ, atos relacionados a simplesmente dar o consentimento e simplesmente atos relacionados à fiscalização, esses atos podem sim ser repassados ao particular.
pessoas de direito privado. O que não pode ser repassado são os atos relacionados à punição e à ordem de polícia. Exemplos fáceis. Imagina a seguinte situação. Imagina que aqui é uma rua e nessa rua bem aqui tem uma escola. E minha filha está estudando nessa escola daqui. Então eu estou com medo que é o seguinte, os carros estão passando numa velocidade muito alta e isso daqui, tu sabe que menino não tem juízo, né? Menino caiu uma bola no meio da rua, ele sai correndo atrás da bola, dando-se ver um carro. Então eu estou com muito medo de alguém atropelar não só minha filha, mas como qualquer criança. Aí o que que eu quero? Eu, Ana Cláudia particular, eu quero limitar a velocidade dessa rua, dizendo que os carros só podem passar aqui até 30 km por hora. Só que eu, particular, eu, Ana Cláudia, ainda que eu tenha uma empresa, eu, pessoa jurídica de direito privado, posso dizer que a partir de hoje, nessa rua, a velocidade máxima é 30 km por hora? Eu posso? Não, porque seria um particular limitando, dando ordens a outros particulares. Isso não pode ser feito. Agora, o município, a autarquia de trânsito, por exemplo, pode instituir que aqui nessa rua a velocidade máxima é 30 km por hora? Pode, foi uma ordem, foi um comando de polícia exercido, no meu exemplo, pelo município, pessoa de direito público. E para poder ver se as pessoas estão cumprindo essa ordem, o poder público ordenou aqui a instalação de câmeras para poder fiscalizar a velocidade dos carros. Pode, então, a administração contratar uma empresa privada para instalar aqui as câmeras e fiscalizar a velocidade dos carros, sim ou não? Pode. Tanto é que esses radares que você vê na sua vida cotidiana são todos de empresas privadas terceirizadas. Então, a fiscalização de trânsito a empresa privada pode fazer. Agora, imagina que aqui, ó, estava a câmera da empresa privada e veio um carro e passou acima da velocidade permitida. Essa empresa privada pode aplicar a multa? A multa não, porque os atos de punição só podem ser dados pelo poder público, não pode ser dado pelo particular. O particular pode fiscalizar, mas quem vai punir é a administração. Então, é esse esquema daqui, ó. A fiscalização, no meu exemplo, pode ser feita por um particular. O que o particular não pode fazer é a aplicação da punição. Isso é o tal do ciclo de polícia em relação a essa pergunta. Poder de polícia pode ser delegado ao particular? Aí você está com a dúvida e olha para mim e diz, professor, na prova, eu respondo o quê? Se perguntar seco, seco, poder de polícia pode ser delegado a um particular? Sua resposta é não, porque o STF disse expressamente isso. Só quem exerce poder de polícia são as pessoas de direito público. Então, poder de polícia não pode ser delegado, ou seja, repassado a um particular. Sua resposta é não. Agora, quando é a prova, que é a visão do STJ, você percebe na questão. Você vai ver que a questão diz assim: todos os aspectos relacionados ao poder de polícia são indelegáveis ao particular. Falso. Por quê? Que eu posso delegar os atos de consentimento e fiscalização, que, na verdade, são atos de mera execução do serviço. Não é limitação em si, é mera execução. Dar o consentimento aqui, ao fiscalizar, é executar um serviço. Poder de polícia mesmo é isso daqui. Então, se perguntar, poder de polícia pode ser delegado a particular, sua resposta é não. Agora, alguns aspectos do poder de polícia podem ser delegados, sim, os relacionados ao consentimento e à fiscalização. E se perguntar pelos atos de punição, pelo comando, pela norma, pode ser delegado? Aí não, porque aí é poder de polícia em si. E para encerrar o poder de polícia, somente aqui o prazo de prescrição, que é o prazo de 5 anos. Então, existindo alguma irregularidade, a administração ela deve agir e deve agir dentro de um prazo de 5 anos. Esse aqui é o prazo de prescrição. De poder de polícia, esses eram os principais tópicos de todos os concursos que poderiam aparecer. Então, já foi poder hierárquico, já foi poder disciplinar, foi o poder de polícia, vamos para o próximo, que é esse daqui, poder regulamentar, poder normativo. Vamos devagarzinho para poder a gente entender. Professora, já quero começar com a pergunta. Tem diferença do nome poder regulamentar e poder normativo? Tem, tá certo? Tem diferença do nome poder regulamentar, do nome poder normativo, só que, como regra, as provas em geral, elas usam como sinônimo, é errado. Mas, como regra, as provas em geral usam poder regulamentar, poder normativo, como se fossem nomes sinônimos, apesar da gente saber que não são.
A grande questão é, pode ser que sua prova, isso é mais comum em CESP, ela peça especificamente a diferença do poder normativo para o poder regulamentar. Então, já vou fazer aqui um esquema para mostrar qual seria a diferença de um instituto para o outro. Deixa eu usar aqui uma pirâmide das normas, veja só. Vou precisar de um desenho maior, peraí. Vamos, caneta. Imagina o seguinte, uma pirâmide bem resumida das normas. Constitucional. Qual é a norma que está no ápice? Aqui, logicamente, é a Constituição. Abaixo da Constituição, de uma maneira simples, nós temos quem aqui? As leis. E abaixo das leis existem diversas outras normas, diversas outras normas. Aí vamos colocar exemplos de outras normas que têm hierarquia menor que a lei. Exemplo, temos o decreto, só que decreto é forma. O que tem dentro dele é o regulamento. Deixa eu dar um exemplo para vocês, tentar mostrar para não confundir. Imagina esse papel aqui, misericórdia, é um guardanapo. Mas isso aqui, ó. Imagina que isso aqui é um decreto. Decreto é o papel, decreto é a forma. Aí o que tem escrito aqui dentro, que é o conteúdo, vai ser o regulamento. Imagina que esse decreto é para dizer que os prédios só podem ter até tal número de andares. Então, isso aqui é um decreto. E só poder construir até tantos andares é o conteúdo, é o regulamento. Decreto é a forma, regulamento é o conteúdo. Isso é uma espécie de norma. Só que existem várias outras espécies. Nós temos, por exemplo, aqui outras normas. Temos a resolução, vamos ver isso em atos, tá? Temos, por exemplo, uma instrução normativa. Nós temos, por exemplo, aqui portaria. E assim por diante, tá certo? O que eu quero inicialmente é só fazer a diferença de poder normativo e poder regulamentar. O que é o poder normativo? É o poder que a administração tem de produzir normas. Que normas? Qualquer norma que esteja com hierarquia inferior à lei. Então, poder normativo é poder fazer normas. Aí pensa comigo. Uma dessas normas é o decreto. Aqui o regulamento. Que o decreto já sabe que é forma, regulamento é o conteúdo. É deste nome que vem o poder regulamentar. Aí já caiu no CESP dizendo o seguinte, ó, que poder normativo é gênero e poder regulamentar vai ser uma espécie. É fácil. Por que que poder normativo é gênero? Porque poder normativo é poder fazer normas. Que norma? Qualquer norma que tem hierarquia inferior à lei. Então, poder normativo é amplo. É poder fazer qualquer tipo de norma. Por isso que é gênero. E observe que uma dessas normas é o regulamento. Então, regulamento é uma das espécies de normas que nós temos. É por isso que aqui o poder regulamentar é uma espécie. Então, poder normativo é gênero e poder regulamentar vai ser uma das espécies. Só que aí tem uma coisa. Regulamentar vem do decreto. E decreto é uma norma que somente um tipo de autoridade pode produzir. Quem? O chefe do poder executivo. Só por desencargo de consciência, temos aqui o presidente da República, os governadores e os prefeitos, que são chefes do poder executivo federal, estadual e municipal. Ou seja, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para vocês? Só quem tem poder regulamentar é quem pode fazer decreto. E só quem pode fazer decreto é presidente, governador e prefeito. Então, poder regulamentar é um poder que só pode ser utilizado pelo presidente da República, governadores e os prefeitos. Agora, e o poder normativo?
O poder normativo pode ser feito por várias autoridades, tanto o chefe do Poder Executivo, como, por exemplo, os ministros de estados, o chefe de determinado setor. Então, veja que poder normativo, ele permite que várias autoridades produzam normas. Agora, poder regulamentar, só quem tem é o chefe do Poder Executivo. É desta lógica que poder normativo é gênero, poder regulamentar é espécie. Beleza a diferença? Agora vamos entrar no poder regulamentar em si. Agora não, na próxima parte.